Capítulo 8. Tratamento Border. Nem tudo o que queremos é melhor para nós mesmos. Por tudo que foi visto até aqui, fica claro que uma pessoa com um funcionamento borderline vive em um verdadeiro redemoinho de emoções e sentimentos, tal qual navegadores em dias de tempestade ou maremotos. Diante disso, pode parecer impossível imaginar que exista verdadeiramente um tratamento eficaz que dê conta de tanta complexidade. Os próprios pacientes muitas vezes descrevem essa descrença, uma vez que a maioria deles não consegue identificar onde, quando e como um sentimento, pensamento e comportamento se inicia ou se finda. Para eles, a vida sempre foi assim, um caos interno e externo, sem um porquê identificável de fato. O mal-estar gerado por estado instável e desassossegado traz realmente um profundo sofrimento que aparenta não ter fim. Não somente para a personalidade border, mas também para todas as pessoas que a amam e que convivem com ela de toda forma mais estreita e cotidiana. Diferente do que se possa parecer, há muito a se fazer nesse cenário aparentemente desanimador. O primeiro passo é acreditar na possibilidade das transformações. A melhora deve ser vista como algo mais do que possível, ou seja, algo provável. E isso só ocorre quando o desejo de mudança do paciente encontra uma equipe de profissionais bem intencionados, articulados, preparados e aptos a utilizar todos os recursos técnicos e emocionais para obter a melhor dessas pessoas. O sofrimento dos borderlines pode nos parecer algo desproporcional ou mesmo exagerado, mas jamais podemos vê-lo como algo irreal ou ilegítimo. Munidos desses pré-requisitos, paciente e equipe multidisciplinar, podemos observar que a melhora é possível em 100% dos casos. Não estou aqui me referindo à cura milagrosa ou mágica, até porque não podemos esquecer que, antes de tudo, o transtorno de personalidade borderline é uma forma de ser, e sendo assim não há como negar, desmerecer ou mesmo mudar de maneira radical essa realidade. O que queremos e a que nos propomos é transformar de forma paulatina e consciente o paciente que sofre em uma pessoa minimamente estável, feliz e apta a atingir seu potencial, a fim de ser o melhor que ela pode ser. A Vicky, minha amiga, querida, cuja história foi retratada na introdução deste livro, é um exemplo dessa superação e do valor real dessa empreitada rumo a uma maneira de ver e viver mais confortável e pautada em si mesma. E nisso aqui, como se dá o processo do tratamento, ressalto tanto as limitações mais comuns encontradas nos pacientes em seus familiares, em nossos recursos, medicamentos e psicoterápicos atuais, como também as nossas esperanças evidenciadas em outros relatos de superação. A busca pelo próprio primário, ou seja, o diagnóstico preciso do transtorno de personalidade borderline, pode ser árdua, difícil e, muitas vezes, demanda tempo e persistência. A psiquiatra internacional reconhece que, atualmente, o diagnóstico desse transtorno pode levar até 10 anos para ser feito de forma definitiva. Não dispomos ainda de um método diagnóstico único e preciso que seja capaz de atestar, sem margem de erro, esse tipo de funcionamento mental. A difusão do conhecimento do transtorno irá, com certeza, suscitar novos debates, pesquisas e uma busca mais efetiva por métodos técnicos e habilidades pessoais dos profissionais da área do comportamento. Nesse processo de se buscar um diagnóstico mais precoce e assertivo. Por outro lado, gostaria de deixar claro que, independente da presença de um diagnóstico preciso, podemos e devemos auxiliar esses pacientes na busca de um conforto existencial mínimo
para que eles possam evoluir positivamente no início do tratamento. Nesse momento, é importante tratar os sintomas que mais incomodam e trazem transtornos na vida do paciente, que são, em geral, os sintomas depressivos, os atos automutilantes e a impulsividade para consigo mesmo e para com os demais. A árdua conquista das primeiras consultas. Uma premissa fundamental e de suma importância é a ligação afetiva que se deve buscar entre o médico, os terapeutas e o paciente. Se essa conexão não ocorrer logo nos primeiros contatos, o paciente dificilmente vai aderir ao tratamento. Ele precisa acreditar e confiar nos profissionais e nas possibilidades de melhoras que uma proposta terapêutica realista e sincera é capaz de lhe trazer, especialmente em curto prazo. Os pacientes considerados mais rebeldes costumam demandar mais empenho e tolerância nos primeiros contatos, e o processo de conexão afetiva com eles costuma ser mais lento. Em geral, a primeira consulta ao psiquiatra ocorre por pressão de familiares, e por isso mesmo torna-se propícia para o estabelecimento de uma boa relação terapêutica. No entanto, não devemos desanimar, pois aos poucos, aquele que sofre reconhece o seu sofrimento e acaba se abrindo ao afeto de pessoas que só lhe querem bem e têm como único intuito fazer que se sinta melhor. Médicos e terapeutas afetuosos geralmente mostram-se mais cativantes para os borderlines, que, muitas vezes, sentem-se verdadeiros estranhos no ninho. Estabelecida a conexão afetiva, tudo fica mais fácil e possível. O paciente passa a ansiar pelos encontros com seus terapeutas e cria um laço afetivo que se estende ao tratamento como um todo, favorecendo a adesão e execução das propostas terapêuticas. Aspectos a serem considerados no tratamento. Antes de especificar o tratamento em si, é preciso ter em mente que todo ser é único. Assim como cada borderline é único, só existe um detalhe: o TPB. É um transtorno de personalidade complexo e, como visto no capítulo 1, é extremamente comum a presença de outros transtornos comportamentais sobrepondo-se aos sintomas borderlines. Assim sendo, não há receita de bolo para o tratamento desses pacientes, uma vez que eles podem apresentar quadros múltiplos de sintomas e em graus variados. Cada indivíduo com TPB pode manifestar inúmeras nuances no seu comportamento, o que torna o diagnóstico algo desafiador e o tratamento um processo individualizado e construído de forma quase que artesanal. Devemos ter em mente ainda que o tratamento não é apenas para os indivíduos que fecham o diagnóstico, mas também para os que apresentam o traço borderline, ou seja, sintomas desse funcionamento mental a ponto de lhe causarem significativas disfuncionalidades na vida cotidiana. Dessa forma, podemos concluir que todo tratamento deve ser individualizado, levando-se em conta todos os aspectos pessoais e sociais do paciente, bem como a premissa de que o funcionamento cerebral de cada ser é tão individual quanto o nosso próprio DNA, sabendo então que o cérebro de cada funciona de um jeito diferenciado. Percebemos o motivo pelo qual o tratamento também deve ser inserido nesse aspecto do ser. As pessoas podem ter um mesmo comportamento, porém, este pode gerar sofrimento para umas e não para outras. Assim como, muitas vezes, algumas pessoas não percebem suas próprias disfuncionalidades, como consequência de um processo interno, de cunho biológico e constitucional. Entendido este conceito, podemos dissecar aos poucos como se dá efetivamente o processo do tratamento que, a princípio, visa os sintomas que mais incomodam e o grau de disfuncionalidade pessoal e social que esses sintomas trazem ao paciente. É preciso ressaltar que, especialmente os jovens e as crianças, muitas vezes não têm consciência ou uma boa percepção desse sofrimento, mas nem por isso se torna menos importante de se tratar.
Por este motivo, gosto de dividir o tratamento em 4 etapas fundamentais: informação e conhecimento, apoio técnico, etapa medicamentosa e psicoterapêutica. Saber é poder. Quando se trata do nosso cérebro, saber realmente é poder. Quanto mais conhecimento temos sobre nós mesmos, mais aptos estamos para regular e melhorar nossos sentimentos e comportamentos. Quando digo conhecimento, me refiro desde a autorreflexão e o autoconhecimento até a maneira como nosso cérebro funciona e reage a pensamentos e sentimentos. Como qualquer outra parte do corpo, o nosso cérebro tem a capacidade de melhorar e de se readaptar. A primeira coisa que precisamos saber é que este potencial existe e que podemos ser trabalhado. A segunda é buscar maneiras efetivas de melhorar o seu funcionamento, executando os psicopatas, é claro. Não existe pessoa que não possa se tornar melhor desde que haja vontade, dedicação, carinho e amor. Dentro deste conceito, vamos imaginar que o nosso cérebro seja uma máquina complexa, tal como um carro que precisa de elementos-chave para o funcionamento ideal: combustível, revisão sistemática, ajustes, etc. Além disso, a maneira como conduzimos o carro também contribui para que ele apresente problemas no futuro ou tenha uma vida mais longa e com qualidade. Se conseguirmos entender um pouquinho do que o nosso cérebro necessita para ter um desempenho mais eficaz, teremos a chance de potencializar seus aspectos positivos e desta maneira melhorar nossa forma de viver. Sendo assim, existem aspectos importantes a serem levados em conta no início e durante todo o tratamento de um paciente dentro do espectro borderline, que vão desde os sintomas e as respectivas disfuncionalidades por eles causados até outros fatores que poderão interferir no tratamento medicamentoso. Cabe destacar ainda que tais aspectos estão relacionados à vida pessoal e interpessoal, estruturada e relacionamento familiar, social e amoroso do paciente borderline. Pessoal. Número 1. Idade do paciente. Idade fértil. Número 2. Grau de esclarecimento e de escolaridade. Número 3. Presença de outras doenças, inclusive psiquiátricas. Número 4. Uso de alguns medicamentos. Número 5. Abuso de drogas. Número 6. Histórico psiquiátrico. Número 7. Histórico de desenvolvimento, rendimento. Número 8. Estado, qualidade nutricional. Número 9. Poder aquisitivo. Número 10. Grau de disfuncionalidade. Número 11. Gravidade dos sintomas, desconforto individual. Número 12. Grau de compreensão da doença. Número 13. Adesão ao tratamento. Interpessoal. Número 1. Você está tendo uma boa relação com o psiquiatra. Número 2. Você tem ou está tendo uma boa relação com o psicólogo ou terapeuta. Número 3. Você tem boa relação com a família. Número 4. A sua família está presente. Número 5. Como é sua relação com o parceiro? Número 6. Como é sua relação com os amigos? Número 7. Alguém mais da família tem algum tipo de doença ou problema psiquiátrico? Número 8. Tem filhos? Ao longo deste capítulo, os aspectos acima serão exemplificados, cada a sua importância. O que seria apoio técnico? O apoio técnico é um conjunto de medidas a serem tomadas para facilitar e permitir uma boa resposta ao tratamento medicamentoso e psicoterápico. Estas medidas abrangem as recomendações feitas pela equipe multidisciplinar e ações positivas testadas pelo próprio paciente, para que se consiga atingir aos poucos os resultados esperados do tratamento. Esse apoio não é uma garantia de melhora mais rápida, até porque, como discutido anteriormente,
cada pessoa responde de forma ímpar ao tratamento, mas, de modo geral, garante um funcionamento individual melhor e mais eficiente dentro daquele universo de possibilidades pessoais e sociais. A dinâmica terapêutica utilizada nesse transtorno visa aliviar os sintomas que causam desconforto e, consequentemente, disfuncionalidades na vida prática, profissional e social. A dialética utilizada no tratamento do transtorno de personalidade borderline é desconforto versus conforto do paciente frente a ele mesmo e às situações da vida diária, social, familiar, afetiva e profissional. Sendo assim, buscar primeiro aliviar os maiores, mais graves e disfuncionais desconfortos e, posteriormente, outros sintomas que prevaleçam e que poderão surgir durante o tratamento, o objetivo maior é que o paciente se sinta bem, ou melhor, com o controle de si mesmo, independentemente de com quem ou onde esteja e do que aconteça. Esta é uma tarefa dificílima, não apenas para os borderlines, mas para todos que buscam uma vida equilibrada e feliz. Afinal, é uma busca filosófica de nosso bem-estar interno ou paz interior. Uma fase vital, potencializada, é a adolescência. Como já mencionado anteriormente, é uma época de grandes mudanças que gera muitas inseguranças, exacerba os sintomas borderlines, tais como a impulsividade, a instabilidade afetiva, a sensação de tédio e vazio, que leva à busca pelo novo e pelo diferente, a crise de identidade, dentre outros. Estes sintomas, quando presentes nos pacientes borderlines adolescentes, acabam tendo uma dimensão muito maior, já que é uma etapa em que se descobre um novo universo de sensações e sentimentos no qual, muitas vezes ou quase sempre, é normal sentir-se estranho no ninho. À medida que esta fase vai ficando para trás e o cérebro amadurece, os sintomas se amenizam. Por este motivo, pacientes adolescentes precisam ser diferenciados de crianças e de adultos com os mesmos sintomas, uma vez que eles devem ser vistos dentro do contexto neurobiológico. Outra questão que se deve levar em conta é que está associada à idade do paciente e o suporte familiar, que se torna essencial e mandatório na infância e na adolescência. Lembro-me como se fosse hoje quando Carol chegou em meu consultório, pálida, vestida de preto dos pés à cabeça, cheia de piercing, com uma cara muito lindinha, mas amarrada. Ela foi persuadida pelos pais para ir à consulta em troca de ingressos para show de Radiohead. Seus pais chegaram a mim desesperados e desesperançosos. Carol se escondia atrás de seu lindo e longo cabelo preto, mas não conseguia me esconder sua intensa fragilidade emocional. Apesar de ela se comunicar muito pouco, consegui arrancar da garota alguns sorrisos e até uma risada na primeira consulta. Carol estava intensamente deprimida, com marcas de queimaduras pelos braços, e admitiu que se sentia infeliz e pensava frequentemente em suicídio. Além da profunda palidez, não pude deixar de notar sua magreza disfarçada em roupas largas, o que me levou a perguntar quando foi a última vez que havia saído de casa e se alimentado adequadamente. Para dificultar as coisas, Carol estava vegetariana e constatei que possivelmente estava anoréxica. Além de não tomar sol há muito tempo, conforme a conversa evoluía, percebi que por trás daquele look dark havia uma doçura que não era compatível com tanto sofrimento. Nas primeiras consultas, ela ia forçada pelos pais, mas logo passou a me visitar espontaneamente. Atualmente, Carol adora praia e frescobol, trilhas, caminhadas e é uma fotógrafa talentosa. Nesta profissão, ela pode explorar o seu lado mais profundo e delicado de uma forma confortável e produtiva. Carol ainda tem suas recaídas de vez em quando,
mas ela mesma sabe que tudo passa, inclusive alguns dias cinzentos. O nosso cérebro é dinâmico e altamente reativo aos acontecimentos, pensamentos e sentimentos. Quando há uma dificuldade intrínseca de se conseguir esta sintonia, como ocorre com os borderlines, é preciso criar um ambiente interno perfeito para que o cérebro consiga funcionar adequadamente. Fazer uma boa hidratação diária bebendo no mínimo 2 litros de água, ativar a circulação sanguínea com exercícios físicos rotineiros, ter uma alimentação balanceada, de preferência rica em ômega 3, e com doses regulares de proteína animal, frutas e verduras. Deve-se ainda evitar jejuns prolongados, pois ativa o sistema cerebral do estresse, que, por sua vez, acaba ativando a amígdala, estrutura responsável pelas nossas emoções. Todos esses cuidados com o organismo são o mínimo que podemos fazer pelo nosso cérebro e para que produza de forma harmônica nossos neurotransmissores. Como podemos esperar que uma máquina funcione bem sem essa manutenção correta? Voltando à minha paciente Carol, expliquei que, sem bons combustíveis, nosso cérebro não consegue ter um desempenho satisfatório. A alimentação e outras medidas são tão essenciais quanto o medicamento no tratamento. Na época, Carol foi acompanhada por uma equipe multidisciplinar, que incluía uma nutricionista. Por ela foi esclarecido quanto não só a alimentação em si é importante, como também a exposição saudável à luz solar para a produção de vitamina D e de melatonina em nosso corpo. A vitamina D, além de fortificar os ossos, a absorção de cálcio e fosfato, é fundamental para a parte cognitiva cerebral, e a melatonina é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal que regula o nosso ciclo circadiano, sono, vigília, dia, noite. Com o tempo, ajuda e autorreflexão, nós mesmos aprendemos a identificar o gatilho que nos gera tanto desconforto, que situações sociais temos dificuldades de enfrentar e como reagimos quando nos deparamos com dificuldades intrínsecas e extrínsecas. Se sabemos que somos incontrolavelmente ciumentos, por exemplo, devemos evitar encontros com ex-namorados até que possamos administrar melhor este sentimento. Se temos impulsos de raiva, precisamos aprender quando ela está por vir e ter consciência de que se torna descontrolável. Nesses momentos, temos que nos afastar das pessoas para evitar agredi-las física ou verbalmente. Se passamos dos limites quando bebemos e isso nos faz pagar verdadeiros micos ou até gorilas, é recomendável evitar ambientes sociais onde haja consumo de álcool e assim por diante. A psicoterapia é muito útil para os pacientes borderlines, pois os ajuda na autorreflexão e os conduz de uma forma mais assertiva a lapidar seus comportamentos, planejar as atividades. Pode evitar muitos problemas para aquelas pacientes mais impulsivos, pois menos situações inesperadas e desgastantes vão ocorrer. O objetivo é que os pacientes aprendam a guiar seus sentimentos e sua vida, e, não o contrário, senão acabam por se tornar eternos reféns de suas descontroladas emoções. Nem tudo que queremos é o melhor para nós mesmos, mas tudo o que fazemos no sentido de sermos mais ponderados e menos impulsivos sempre nos possibilita viver de uma forma mais confortável, tanto interna quanto externamente. Tratamento medicamentoso. Muitos criticam a medicalização da medicina, especialmente da psiquiatria, que se utiliza em sua grande maioria de remédios controlados, como se a única alternativa fosse essa. Mas, na verdade, o tratamento medicamentoso será
estabelecido de acordo com a gravidade e intensidade do sofrimento e desconforto do paciente. Tudo deve ser colocado em uma balança de prós e contras. O tratamento é feito em um conjunto com o paciente e nada será imposto sem que antes esteja esclarecido sobre os objetivos de cada escolha medicamentosa. A única exceção a essa regra ocorre nos casos mais graves, quando a vida do paciente ou a de terceiros estão ameaçadas. O tratamento medicamentoso visa primeiramente amenizar os sintomas que trazem mais desconforto, o que é fundamental para o paciente borderline. Como abordado anteriormente, esses pacientes são caprichados de sintomas e, na grande maioria das vezes, é necessário iniciar uma combinação de medicamentos que agem de forma complementar no intuito de se atingir um equilíbrio bioquímico mínimo que facilite o paciente a iniciar uma sintonia entre sentir, pensar e agir. O ajuste das medicações é fino e muito particular, pois a resposta ao tratamento é também variável entre pessoas com os mesmos sintomas. Assim, não é possível aliviar todos os sintomas ao mesmo tempo, logo no início do tratamento, o que pode parecer muito frustrante para o paciente. No entanto, é preciso ter em mente que, como uma pedra preciosa que aos poucos e delicadamente vai sendo lapidada, o tratamento medicamentoso também precisa ser em etapas. Dependendo da gravidade dos sintomas, o acompanhamento psiquiátrico inicialmente deve ser semanal ou quinzenal, e é fundamental que o paciente também esteja em acompanhamento psicológico ou como uma equipe multidisciplinar. Existem alguns sintomas do transtorno borderline que podem ser tratados em conjunto, como por exemplo os transtornos de ansiedade e a depressão, porque possuem o mesmo tipo de farmacoterapia. Já em outros casos, é necessário escolher aquele que causa mais desconforto ao paciente, uma vez que a medicação pode melhorar um sintoma, mas piorar outro. É justamente por isso que o tratamento precisa ser em etapas, com alguns objetivos a curto prazo e outros a longo prazo, visando criar, aos poucos, uma sintonia cerebral de qualidade. É um verdadeiro passo a passo que exige paciência, tolerância e muita determinação de ambas as partes, paciente e equipe. Esta fina lapidação do funcionamento dos circuitos cerebrais que ocorrem com a ajuda dos medicamentos, da boa alimentação, da boa hidratação, dos exercícios físicos, do estímulo mental, da psicoterapia e da própria capacidade de readaptação cerebral é a grande arte da melhora tão esperada. A escolha dos medicamentos e de suas dosagens varia de acordo com a manifestação de cada sintoma ou conjunto deles, com a idade e, às vezes, com o peso do paciente, como também com as características especificadas de cada um. Na terapêutica medicamentosa em pacientes borderlines, costumamos usar uma farmácia ampla, mas os pilares no tratamento dos sintomas são antidepressivos, os estabilizadores de humor e os antipsicóticos ou neurolépticos. Em relação aos antidepressivos mais utilizados, destaco os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRS, tais como a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, o catalopram, escitalopram e a fluvoxamina. Embora recebam o nome de antidepressivos, os ISRS são muito utilizados para o controle de impulsos de raiva, na automutilação, na irritabilidade, nos transtornos alimentares, na oscilação de humor, nos transtornos de ansiedade e na depressão em si. Os ISRS não causam dependência, têm baixa toxicidade e são extremamente seguros no caso de superdosagem.
apresentam poucos efeitos colaterais e, em sua grande maioria, são toleráveis, assim como ajudam a minimizar de uma forma significativa diversos sintomas dos pacientes borderlines. Se colocarmos em uma balança, geralmente há poucos motivos ou nenhum para não prescrevê-los, mesmo que temporariamente. Nenhum tratamento psiquiátrico é definitivo, podendo variar conforme os sintomas. Fluoxetina. Ação antidepressiva, principalmente em crianças e adultos jovens. É utilizado no tratamento de transtornos alimentares, tensão pré-menstrual, hipersensibilidade emocional, irritabilidade e sintomas obsessivos compulsivos. Paroxetina. Usadas nos estados depressivo, pânico e fobias. Sertralina. Eficaz nos quadros depressivos, pânico, fobias, ansiedade, sintomas obsessivos compulsivos, irritabilidade, agressividade e hipersensibilidade emocional. Citalopram. Utilizado nos quadros depressivos e nos transtornos de ansiedade. Escitalopram. Utilizado nos quadros depressivos e nos transtornos de ansiedade. Fluvoxamina. Eficaz especialmente nos pensamentos obsessivos. Dentre os estabilizadores de humor, também conhecidos como anticonvulsivantes, destaco o ácido valproico, o divalproato de sódio, a lamotrigina, o lítio, a carbamazepina, oxabarbazepina e o topiramato, usados para a instabilidade afetiva dos pacientes borderlines. Eles costumam trazer bons resultados na melhora da impulsividade e da instabilidade reafetiva do humor, especialmente em fases mais estressantes. É importante ressaltar que os estabilizadores de humor podem causar defeitos ou anomalias em fetos durante o primeiro trimestre da gestação. Além disso, diminuem a eficácia de anticoncepcionais orais, sendo importante para as pacientes sexualmente ativas o uso de métodos contraceptivos mais adequados. Os antipsicóticos são indicados para os pacientes com alterações cognitivas associadas, estranhamento de si mesmo ou do ambiente, desrealização, despersonalização e quadros dissociativos paranoides, delírios e alucinações. Entre eles estão os chamados atípicos, que são preferencialmente usados risperidona, quetiapina, olazapina, ziprasidona, clopapina, aripiprazol e azenapina, e os típicos haloperidol, clorpromazina, sulpirida. Além dessas drogas supracitadas, existem ainda outras medicações, assessorias utilizadas tanto para aliviar alguns efeitos colaterais como auxiliar o próprio tratamento. Dentre elas estão os ansiolíticos, como o clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam, cloxazolam, buspirona, mais utilizados nas fases agudas e nas crises, e a fluvoxamina, usada também na depressão, no transtorno obsessivo-compulsivo, no tratamento de autoflagelo e na ideação suicida. Deve-se levada em conta também a presença de outras doenças que, em determinado grau, podem interferir na ação de um medicamento, como, por exemplo, as doenças hepáticas e renais. Para que o tratamento tenha o resultado esperado, é muito importante estipular horários para as tomadas dos medicamentos, não interromper o tratamento sem antes conversar com o psiquiatra e seguir as orientações citadas ao longo do capítulo. As medicações devem ser aumentadas lentamente e retiradas da mesma forma. Caso contrário, podem causar o que chamamos de síndrome de retirada.
Para quem é border, seguem algumas dicas quanto ao tratamento. Seja honesto consigo mesmo e com seu médico. Omitir fatos pode prejudicar a sua saúde, não a dele. Se a princípio as orientações parecerem excessivas e você sentir que não vai dar conta, comece pelo menos bebendo muita água e evite ficar em jejum prolongado. Tente criar rotinas. Elas diminuem o risco de você esquecer os horários das tomadas das medicações. Lembrem-se, sejam generosos com você mesmo. Uma coisa de cada vez. Nós, médicos, fizemos um juramento e não temos a intenção de julgar, recriminar ou punir os pacientes. Estamos nessa profissão porque amamos e acreditamos nos seres humanos. Nosso objetivo maior é melhorar a qualidade de vida daqueles que chegam até nós e que estão em sofrimento. Tentamos o melhor, mas estamos conscientes de nossas limitações. Somos seres humanos também. Psicoterapia. Tendemos a achar que o tratamento medicamentoso é a etapa principal do processo terapêutico e, com ele, sentimos que estamos realmente sendo tratados. Por um lado, isso é bom, já que existe comprovadamente uma melhora pelo pensamento positivo, efeito placebo. Mas será que só o remédio de fato ajuda? Bem, por tudo que foi exposto, vimos que no caso dos borders, a medicação sozinha pode aliviar os sintomas, mas está longe de tratar a causa. O TPB é, antes de tudo, uma maneira de ser, onde as emoções e os sentimentos são vivenciados na sua forma mais exuberante e superlativa. E, em face disso, as vidas afetivas, familiares e profissionais de seus portadores costumam ser muito disfuncionais. A psicoterapia busca, em primeiro lugar, a conscientização do problema, com o objetivo de o paciente aceitar que tem dificuldades internas ou externas e que ele pode ser melhorado. Aquele que nega a si mesmo e as suas dificuldades torna o caminho mais longo e árduo. Agora podemos entender por que a psicoterapia é o alicerce do tratamento destes indivíduos. Ela é a ferramenta utilizada para trabalharmos este turbilhão de sentimentos desgovernados. Quando falo em trabalho, não me refiro em explorar a essência do ser ou buscar nas experiências passadas possíveis explicações para determinados sentimentos ou comportamentos. A dinâmica do tratamento é aqui e agora. Os borders já são demasiadamente subjetivos para entrarem em questões que mergulhem ainda mais na sua subjetividade. Eles talvez sejam os seres mais profundos que existem. Desta forma, a dialética é não aprofundar, mas sim ser prático e objetivo, trabalhando os desconfortos e criando rotinas diárias que os façam viver melhor, um dia de cada vez. Estudos demonstram que realmente a terapia cognitivo-comportamental TCC, mais especificamente a psicoterapia dialética comportamental, terapia baseada na mentalização e terapia focada na transferência, são mais eficazes nesses pacientes. Estas terapias basicamente focam no comportamento de hoje do paciente e em quem ele é agora, como ele se vê mais feliz e o que é possível fazer para conseguir isso. Aspectos da infância e da adolescência são relevantes e importantes para auxiliar no diagnóstico, mas a terapia não é focada nesse aspecto. Como visto no capítulo 2, as disfuncionalidades dos borders estão divididas em 4 categorias: emocional, cognitiva, comportamental e pessoal, sendo que aspecto emocional e a condição sine qua non dessa personalidade. Ao revermos as características do aspecto emocional, percebemos que os borderlines sofrem de um transbordamento emocional, reagindo de uma maneira exagerada.
especialmente a estímulos negativos. A impulsividade dos borders pode ser um pouco freada com os medicamentos, que diminui os acessos de ira, como também a instabilidade afetiva, facilmente confundida com mudanças bruscas de humor. Mas a enxurrada de sentimentos vai persistir. A psicoterapia é o elemento-chave nessa reabilitação do sentir por meio de uma reestruturação cognitiva, que traz ao paciente uma nova forma de entender, enxergar e sentir o mundo. Isto é, substituindo crenças, pensamentos e interpretações negativistas e disfuncionais do mundo de si mesmo, aliviando assim seus sintomas de mal-estar interno. Ninguém gosta de críticas negativas, é fato, mas elas não podem nos trazer um desconforto a ponto de nos desequilibrar. Devemos ter sempre em mente que não é possível agradar a gregos e a troianos. Somos todos, sem exceção, passíveis de erros, afinal, como diz um antigo provérbio, errar é humano. A grande questão é a dimensão exponencial que isto toma para os borders. A terapia ajuda gradativamente a reeducar o paciente por meio de deveres práticos, diários, treinos em solução de problemas e exercícios de mentalização, como, por exemplo, ver a situação de fora ou imaginar diversas situações diferentes. Assim, ele é instruído a mudar comportamentos e formas de interpretar e perceber situações que sejam irrealistas e desaptativas e que estejam contribuindo para manter ou agravar seu problema. E por fim, entender que quem sempre sairá mais prejudicado é aquele que mais sente. Assim como a disfuncionalidade emocional, a cognitiva, a comportamental e a pessoal serão trabalhadas utilizando-se da mesma dialética, identificando o problema, o seu deflagrador e a melhor forma conduzir sentimentos desconfortáveis sem que eles atrapalhem a vida do borderline, buscando assim a reabilitação do ser consigo, mesmo no contexto social, aprendendo e aplicando a generosidade a si próprio, objetivando a sua funcionalidade que lhe permitirá viver com mais leveza. A forma que os borders sentem a vida é muito emocional, dramática e intensa. Trazem um tom muito especial para o nosso mundo. Muitos deles fizeram da humanidade o que ela é hoje, cheia de surpresas e paixões. Eles marcaram nossas artes, nossa literatura, nossa música e são o que existe de mais humano. Afinal, não é o sentimento que reage grande parte da humanidade? Os borders são jatos de tinta colorida e intensa no pano da nossa história, e devemos reconhecer que eles têm muito ainda a nos trazer com seus sentimentos tão à flor da pele. Temos muitos que aprender a ser generosos e cooperativos conosco, aceitando as nossas diferenças e dificuldades para que possamos viver em sociedade sem tantos atritos e aflições. Terapia em grupo. Grupos psicoeducacionais. Não poderia deixar de falar neste capítulo sobre as terapias familiares de grupo e dos grupos psicoeducacionais. Afinal, a união faz a força. A terapia familiar é fundamental. Ressalto sua importância porque o conflito doméstico é algo bastante presente e que causa grande desconforto, não só para os pacientes, como para os familiares. Conseguir que cada um exponha seu ponto de vista de uma forma lógica e sem críticas pode ser muito importante para a busca de uma harmonia geral, bem como para auxiliar o terapeuta sobre questões a serem trabalhadas. A psicoterapia em um grupo é uma boa opção, especialmente para pacientes que apresentam traços border, cujo nível de disfuncionalidade é mais baixo. Já para os pacientes mais instáveis e graves, recomenda-se um tratamento individualizado. Redes sociais. Com o advento das redes sociais, abriram-se novas portas
para que diversas pessoas com diagnósticos em comum pudessem se conectar e compartilhar experiências e ideias, com o intuito de sentirem-se mais amparadas e menos sozinhas dentro de um mundo que frequentemente faz com que se sintam diferentes. Mas isso também tem seu lado negativo. Muitos borderlines aprenderam e compartilham formas de se autoflagelarem, como também de ocultarem cicatrizes que outras pessoas percebam. Os grupos constituídos nas redes devem ter o único propósito de trocar experiências positivas que poderão ajudar e incentivar pessoas na busca sadia e afetiva de uma vida mais harmônica. Esse é o exercício da mais pura generosidade humana. Grupos de apoio psicoeducacionais. Estes grupos geralmente são bem estruturados com reuniões fixas, em que as pessoas apenas compartilham suas experiências e contam muitas vezes com o apoio de profissionais da área da saúde. O mais conhecido e frequentado, presente já em diversos estados brasileiros e países, é o grupo das mulheres que amam demais anônimas, MADA. Embora não seja um grupo específico para borderlines, muitas mulheres que têm traços borders ou são borderlines de fato passam por dramas e dilemas parecidos e são frequentadoras do grupo. Antes de finalizar este capítulo, gostaria de deixar o primeiro lema do grupo MADA e destacar a importância desta organização, que há anos vem ensinando que a única história de amor que pode de fato durar por toda a nossa vida é a relação de amor que estabelecemos por nós mesmos. Não me refiro a um amor qualquer, mas ao verdadeiro amor, aquele que nos desperta os melhores sentimentos e pelo qual nos empenhamos em práticas interpessoais, que nos transformam em pessoas melhores a cada dia desta nossa breve, mas intensa existência. 1. Lema do grupo MADA: fazer primeiro as coisas primeiras. Quando chegamos ao MADA, percebemos que, no passado, havíamos nos envolvido em relacionamentos de forma obsessiva e compulsiva. Passamos nossas vidas tentando modificar os outros, sobrando assim pouca energia para nossas tarefas e cuidados pessoais. Agora, em recuperação, nossa prioridade deve ser a abstinência dos padrões de comportamentos que nos levaram à dependência. Às vezes ficamos muito confusas quanto deixamos de controlar outras pessoas. Não sabemos por onde devemos começar. É incrível notar como estávamos acostumadas a aconselhar os outros, sabendo exatamente como eles deveriam agir. Agora, tendo que direcionar isso para nós mesmas, descobrimos que não temos tanta habilidade em saber quais são as nossas prioridades. Você está em processo de recuperação, portanto, tente não se cobrar demais. Comece pelas coisas mais simples. No dia a dia, procure listar o que é preciso ser feito. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: neste momento, o que é mais importante? É o que é possível ser feito? Epígrafe: dança na corda bamba, de Sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. A esperança equilibrista sabe que o show de toda artista tem que continuar. O bêbado e a equilibrista. João Bosco, Aldir Blanc.